Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz. Nos encontramos mais uma vez no nosso programa Razões da Fé, que visa estudar a doutrina da Igreja, sobretudo a doutrina da Igreja que está compilada no Catecismo da Igreja Católica. Estou usando essa novíssima edição, de acordo com o texto oficial em latim, edição esta feita pela CNBB, pela Edições CNBB. De modo que, se você desejar, pode adquirir o seu e você vai percebendo que nós estamos seguindo o passo a passo do texto sagrado. Nós estamos na primeira parte, lembrando sempre que o catecismo é dividido em 4 partes. Nós não vamos nos ater mais àquele programa de 1 hora. Nós vamos nos organizar de modo que o texto ou o assunto daquele programa não fique quebrado. Então, poderemos ter programas sim de 1 hora, mas poderemos ter programa de menos tempo. Por que isso? Para que o conteúdo não fique quebrado e que você em casa possa vê-lo na sua totalidade naquele estudo, tá bom? Nós no encontro passado, nós vimos o artigo 3º que versava sobre a Sagrada Escritura. Vimos lá os 5 tópicos, passando inclusive pelo cânon, ou seja, a lista oficial da Igreja dos textos bíblicos. Nós temos aqui essa edição oficial da CNBB, com os 73 livros, da Escritura. E hoje nós vamos nos ater ao capítulo 3º, a resposta do homem a Deus, com os 2 artigos. O artigo 1, eu creio, essa resposta pessoal, e o nós cremos no artigo 2, onde vamos tratar a crença comunitária, o nós cremos. Pois bem, tendo dito isso, nós estamos aqui com o modelo da igreja de oração, de experiência do amor de Deus, a chamada Pequena Via, e da experiência missionária, que é Santa Teresinha, já que ontem nós celebrávamos o 1º de outubro, dedicado a Santa Teresinha, abrindo o mês das missões. E aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem. Então, o capítulo 3º vai falar sobre a resposta do ser humano a Deus. Nós já vimos aqui esse movimento. Deus que se revela e o ser humano que, feito por Deus, criado por Deus, se abre a essa revelação e vai conhecendo a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos seres humanos como amigos. É uma grande novidade. Deus que dialoga com a sua criação e em especial com a criatura humana e se entretém, se coloca neste relacionamento amistoso, não como um patrão com um servo, mas como amigos. E com eles, os seres humanos, se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. Vai nos alertar o documento Conciliar Dei Verbum, no número 142. A resposta adequada a este convite é a fé. Também já disse aqui, a fé é um dom que Deus nos dá, dom esse que exige de nós uma resposta, que é usar essa fé. Então Deus nos dá a fé e nós, em resposta, usamos a fé. Mas é bom notar também que quando falamos dessa resposta a esse chamado, nós estamos falando do chamado de Deus para conosco, do chamado para voltarmos à comunhão.
Não podemos perder de vista o ponto de partida, vai dizer Santa Clara de Assis. Qual é o nosso ponto de partida? Era aquele momento no qual ouvíamos os passos de Deus. Era aquela realidade onde havia a comunhão entre Criador e criatura, criatura e Criador. Uma vez perdido isto, Deus, como nós já vimos nas partes anteriores, Deus não desistiu de nós e veio à nossa procura, e vem à nossa procura. E espera de nós, então, essa resposta adequada a este convite que é a fé. Pela fé, o ser humano submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. E aqui que entra o grande desafio. Porque nos primeiros pais, Adão e Eva, havia essa livre submissão. Vamos nos ater a essas duas palavras. Livre submissão. Deus lhe ofereceu essa oportunidade de caminhar, de conviver com Ele, de ouvir seus passos, de viver em comunhão. Então eles eram livres a se submeterem a Deus. E o pedido que Deus faz na estrutura bíblica é que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E vem então a serpente, e nos lábios da serpente, na boca da serpente, vem a tentação, né? Se comerdes desse fruto, sereis como deuses. E eles acolhem a tentação e eles deixam nascer no coração deles essa desconfiança. Deus nos ama não. Se Deus nos amasse, Ele nos deixaria experimentar do fruto, e dessa forma nós também não seríamos mais criatura, nós seríamos como que deuses. Diante disso, há uma ruptura. O estado de liberdade deles os fez dar uma resposta, e eles preferiram desconfiar. Por isso que São Paulo chamará Cristo de um novo Adão, porque também ele, livre, disse sim. Mesmo sendo tentado a desistir, o novo Adão disse sim. Se pelo primeiro veio a morte, pelo segundo veio a vida. E aí, também nos tempos atuais e sempre, nós seres humanos somos convidados, né, a livremente a submeter a nossa inteligência e nossa vontade a Deus. E aqui é certamente o horizonte que nós devemos desejar. Chegarmos àquela maturidade na qual nossa inteligência e nossa vontade estarão submetidas à vontade e aos desígnios de Deus. Com todo o seu ser, né, todo o seu ser, corpo, alma e espírito, o ser humano dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé essa resposta do ser humano ao Deus que revela. Nós vamos ver isso em Romanos 1:5. Vamos aqui, enquanto procuramos o texto de Paulo aos Romanos, nós vamos nos lembrando que essa obediência da fé, nós temos por modelo a figura de Abraão. Abraão que vai ser para nós esse protótipo, esse modelo. Mas obviamente depois Abraão, o exemplo de Abraão, vai encontrar em Cristo a sua plenificação. São Paulo diz assim em Romanos 1, capítulo 1, versículo 5: por ele recebemos a graça e o apostolado em vista da obediência da fé, para a glória do seu nome entre todas as nações, dentre as quais também vós, eleitos de Jesus Cristo. Então, no Senhor, a gente recebe essa graça em vista da obediência da fé. Vamos lá, o que é então essa obediência da fé? Aqui nós estamos no artigo 1º
e nós vamos falar sobre o eu creio. A obediência da fé. Obedecer vem de audire. Então, obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. São Paulo vai dizer isso, né? Como irão crer se não tem pessoas que preguem, né? Então, submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. No geral, quando temos um movimento de compra e venda, por exemplo, alguém assina um papel e ali ele firma a sua assinatura, né? Confirma ali, e se for uma pessoa honrada, essa pessoa vai honrar o contrato que fez. Mas, devido a tantos processos de desconfiança, às vezes, no processo de compra e venda, exige-se a figura do fiador, aquele que vai garantir que o que foi estabelecido vai ser cumprido. Se a pessoa não cumpriu, ele, que é o fiador, então vai entrar e será acionado para poder honrar o que foi estabelecido. Com relação a Deus, não. Deus, é Ele quem garante, é Ele quem sustenta, é Ele que é fiel. Não precisa Ele de um fiador. Deus é fiel. E aí, diante disso, o modelo dessa obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão, já falamos, e a Virgem Maria é sua mais perfeita realização. Bonito isso, né? Tiver sempre esses dois elementos, Adão e Eva, agora Abraão e Maria, às vezes Cristo e Maria. Então nós estamos sempre tendo essas figuras que são para nós modelos de como agir em obediência da fé. Abraão, o pai de todos os crentes, já falamos aqui também, né? Ele é uma figura que é respeitada, venerada e tida em alta conta pelas três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, porque dele recebemos a fé num Deus único. A epístola ou carta aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Diz lá o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8: pela fé, ao ser chamado Abraão, obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Poderíamos dizer que ele foi guiado, ele foi cego, né? Cegamente ele se encaminhou, mas a fé o fez descortinar o que estava por vir. Na verdade, embora ele não pudesse antever como eram as feições dessa terra que Deus lhe havia prometido, ele, pela fé, vislumbrou que Deus lhe é fiel, que certamente Deus lhe daria o melhor. Mesmo não conseguindo com os sentidos enxergar como seria essa terra, ele acreditou que aquilo que Deus promete cumpre, e Deus nunca nos dá o melhor. Deus sempre nos oferece o que de melhor Ele pode nos oferecer. Pela fé viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida, né? Como um arameu errante. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Lembrando que Sara já era de idade avançada. Pela própria realidade biológica, natural, ela não poderia ter mais filhos, mas mesmo assim, pela fé, ela concebe o filho da promessa, Isaque. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. O autor dos Hebreus
relembra isso, mas está presente também lá no livro do Gênesis. E o autor dos Hebreus vai dizer que ele vai se tornar pai dos crentes justamente porque já em Abraão havia a crença da ressurreição. Então, quando Abraão sobe o Monte Moriá, quando Abraão sobe, ele, o filho e a lenha para o sacrifício, ele acreditava já que ele iria sacrificar o filho, mas o Deus que pedia aquele sacrifício era o mesmo Deus que havia dado Isaac e era o mesmo Deus que iria ressuscitar, porque Deus nunca é infiel à promessa. E Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma numerosa multidão. Então, aí já observa que a crença, em Deus, e Deus que é o fiel da balança, ele é fiel. Abraão realiza, sim, a definição da fé dada pela carta aos Hebreus, que é o capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Santo Agostinho vai dizer que a fé, então, é ao mesmo tempo espera e ao mesmo tempo prêmio, porque pela fé se conquista o que se espera. A fé é a demonstração de realidades que não se veem, a certeza daquilo que ainda se espera, certeza. Deus vai me dar a terra, eu tenho certeza que Ele vai cumprir a promessa e vai me dar a terra e uma numerosa descendência. E pela fé ele percebe, ele vê, ele antevê, digamos assim, essas realidades que humanamente não podem ser vistas. Abraão creu em Deus e isso lhe foi revelado em conta como justiça, diz Paulo a Romanos, no capítulo 4. Também em Romanos vai dizer: graças a esta fé, Abraão tornou-se pai de todos os crentes, Romanos 4, 11 e 18, e também presente lá em Gênesis 15, 5. O Antigo Testamento é rico em testemunhos dessa fé. A carta aos Hebreus faz elogio da fé exemplar dos antigos que deram um bom testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor: a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Dois pontos aqui importantes. Primeiro, é que nós temos que resgatar, e o Santo Padre, o Papa Francisco, tem insistido muito nisso, esse aspecto geracional da fé. Eu não creio, é lógico que o ato de crer é uma grande novidade, o Senhor não se esgota, Ele é sempre novo, Ele é sempre uma realidade que nós não podemos abarcar nas estruturas. Já disse também isso aqui, a teologia antes era tida como a ciência sobre as coisas de Deus, mas hoje em dia a gente sabe que a teologia é o estudo das coisas que são ditas sobre Deus, porque Deus ninguém consegue abarcar os elementos racionais. Nós intuímos, nós concatenamos, organizamos tudo, mas há realidades que escapam. E nesse sentido a questão geracional é muito importante, por isso a fé é algo novo sempre, mas esse novo ele está misturado no aspecto familiar. Eu não posso me desvincular dos que vieram antes de mim, não posso. E mais, não só não posso, como eu devo louvar, eu devo agradecer, eu devo reconhecer que homens e mulheres antes de mim creram e foram fiéis, foram perseverantes. Na minha região, na minha família, eu tenho o meu avô paterno, Antônio Carvalho, que foi assim, um luzeiro da fé naquela região. Ele era analfabeto, contudo, ouvia atentamente a palavra e certamente iluminado pelo Espírito de Deus,
versava, falava, conseguia interpretar o texto sagrado e mais, interpretava e ensinava o texto sagrado sempre em consonância com a igreja, sempre em consonância com a igreja. Bonito isso, nessa docilidade. O nosso avô é certamente uma figura modelar, e outros tantos, eu digo da minha região, imagine da sua região. E eu não estou falando só daqueles que estão lá atrás, não. Talvez alguém mais próximo, os meus catequistas, os párocos com os quais eu convivi na adolescência, os padres, os bispos, Dom Celso, meu querido bispo Dom Celso, o Papa João Paulo II, pessoas antes de mim, mas que estavam ali. Eu também tenho muito em conta um padre da minha região, que casou meus pais, casou todas as minhas tias, batizou a maioria de nós, os primos, eu e meus irmãos, o senhor João Félix, no lombo de uma mula, rodava uma região imensíssima. Aí hoje, eu com um carro da paróquia, eu às vezes sou tentado a achar que aquele carro é meu, ou às vezes sou preguiçoso, não quero fazer as coisas, porque está quente, porque assim, porque assado. Imaginemos isso hoje, quando eu vejo aquele modelo, meu Deus do céu, como eu tenho que estar mais aguerrido. Então, esse primeiro aspecto é certamente o aspecto geracional. E aquilo que nosso querido bispo Dom Jacinto, bispo emérito, diz, e é verdade, ele disse isso já nas despedidas do seu pastoreio. A preocupação dele é justamente isso, fazer com que a chama da fé seja transmitida às gerações futuras. Padre, mas é difícil, é complicado. Sempre foi. Não pense que para o meu avô, para os meus catequistas, para o senhor João Félix, a coisa foi fácil. A época deles, as suas dificuldades. Mas eles venceram e, sobretudo, eles e elas perseveraram. Nós precisamos também perseverar. E aí, o segundo elemento que eu quero destacar, que é a graça de crer em seu Filho. O Evangelho de São João vai trabalhar muito isso. A salvação está em conhecer e amar o Salvador. Conhecer e amar o Cristo. Torná-lo o centro da nossa vida. Posso e devo ter devoção à Santa Mãe de Deus? Sem dúvida alguma. Posso e devo ter devoção aos santos e santas? Aqui está São João Maria Vianney, aqui está o glorioso Santo Antônio, patrono da minha cidade natal. Aqui está Santa Teresinha, minha mestra espiritual. Lógico, nós podemos ter devoção a eles e a elas, mas o centro da nossa vida é Ele. É o Salvador do mundo. É Ele que nós devemos ter por primeiro como amigo. As pessoas podem até nos dar alguma coisa, dar dinheiro. As pessoas podem dar algum bem. Que bom. Mas eu tenho que cultivar a minha amizade com Jesus. É com Ele. Esse nosso estudo, Razões da Fé, é para isso. Para que eu, Padre Fábio, para que Fabrício, que está aqui por detrás das lentes, para que o Ney, para que o Davi, para que a Letícia, para que todos nós, o Alberto, para que todos nós desenvolvamos uma amizade com Jesus. E você também, sim, você também em casa. Nós precisamos ter clareza disto. Não é erro algum termos amor, repito, à Virgem Santíssima, aos santos e santas, tê-los como amigos e amigas. Ao contrário, eles nos ajudam, porque no seu tempo eles fizeram essa experiência e a sua vida é um testemunho que segue. Agora somos nós hoje. E mais, assim como eles amaram o Senhor, eles e elas amaram o Senhor e a Igreja do Senhor. Este também é um propósito do nosso programa. Pois bem, então essa questão da fé geracional e o aspecto central da fé, que é crer
em Cristo Jesus. Vimos Abraão, agora Maria. Como disse a sua parente Isabel, bem-aventurada a que acreditou. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. Dom Jacinto fez uma pregação uma vez, aliás, um retiro, e ele disse algo muito bonito que marcou até hoje. Quem ouviu que para Deus nada é impossível foi Maria. Que lindo, né? Para Deus nada é impossível. E dando o seu assentimento, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel então faz a saudação tão bonita que a igreja trouxe para si. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Olha só. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude dessa fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. É um anúncio, um louvor profético, né? Todas as gerações. Durante toda a sua vida e até a sua última provação, a cruz do seu filho, sua fé não vacilou. Muito importante, sua fé não vacilou. A minha vacila tanto. A minha às vezes vai para... A gente se apega e recomeça. Dom Helder Câmara, um homem de Deus, um homem dos pobres, um homem da igreja, um homem místico, e que algumas pessoas, de forma tão desonesta, o acusam de bispo vermelho. Me dói. Me dói por várias razões. Me dói pela ignorância das pessoas ao chamar de Dom Helder de bispo vermelho. Me dói pelo julgamento. Ele não está aqui, é uma covardia. Ele não se encontra aqui para fazer uma defesa. Ele não se encontra mais conosco. E alguém dizer que ele era um bispo vermelho. Dom Helder dizia que a graça de todas é a graça de recomeçar. Em Deus a gente recomeça. Porque Deus não nos quer perdidos. Deus nos quer nele, com ele e por ele. Então pode ser aquele instante último. Se eu recomeço, Deus ganhou. E Deus ganha sempre. Deus ganha sempre. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso a igreja venera, não adora, venera em Maria a realização mais pura da fé. Eu quero falar isso também. Eu tenho 48 anos nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo e que está sendo exibido no dia 2 de outubro. 48 anos. Eu nunca li um documento da igreja e nunca ouvi alguém da igreja me dizendo que eu devo adorar imagens ou a um santo ou Maria. Nunca ouvi. Mas se você me perguntar quantas vezes você ouviu que deve adorar a Deus, perdi as contas. A própria escritura, os próprios textos bíblicos, os discursos e documentos da igreja sempre nos fazem lembrar de que com aquela multidão de eleitos nós somos adoradores do Deus Santo, 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 3 vezes Santo. Entramos então, queridos irmãos, no tópico 2 e já com aquela frase de São Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12: sei em quem acreditei. Sei em quem acreditei. Paulo já estava preso, já aguardava o momento de ser condenado. Sei em quem acreditei. Crer somente em Deus. A fé é primeiro uma adesão pessoal do ser humano a Deus, ao mesmo tempo e inseparavelmente
é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Deus não nos aprisiona. Deus nos liberta. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. Coisa, né? Nós não cremos nesse ou naquele papa, nesse ou naquele padre, nessa ou naquela freira, nesse ou naquele irmão ou irmã. Nós cremos em Cristo. Essas nos ajudam, mas a fé que não decepciona é no Senhor. E devemos amar todas essas pessoas, do Papa àquela pessoa mais simples. Devemos amar, porque são meus irmãos e irmãs. E ele, por ser Papa. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. No livro de Jeremias, capítulo 17, o profeta: maldito o homem que confia no próprio homem. É lógico, há um nível de confiança. Fabrício confia em mim, eu confio nele. A senhora deve confiar em alguém, o senhor também. Então não é nenhum erro, nenhum pecado confiarmos uns nos outros. Só que essa confiança não pode ser tida como absoluta. A minha confiança absoluta, e que é alvo de tentação, é em Deus. É nele que devemos crer absolutamente, confiar de corpo, alma e espírito. E muitas vezes a nossa confiança em Deus é abalada por conta de nossas experiências infelizes uns com os outros. Às vezes Fabrício me magoou, me decepcionou, eu não confio mais nele. Mas isso não pode me levar a não confiar mais uns nos outros, nas outras pessoas, e muito menos ainda não lançar minha confiança em Deus. Tá bom? Sei em quem acreditei. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs todo o seu agrado, como está no Evangelho. É Deus que manda que o escutemos, lá no Marcos 9:7. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Crer no Espírito Santo: não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos seres humanos quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo, diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus, diz Paulo na mesma carta. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós teremos mais à frente a oportunidade de detalhar mais essa crença no Deus uno e trino. No terceiro aspecto, quais são as características da fé? A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que essa revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele em nós. Quando acontece isso? Pelo batismo. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai ser conhecido como mestre da vida interior. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano.
não contraria nem a liberdade e nem a inteligência do ser humano confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Então, fé não contradiz o uso da razão. A razão chega a determinada instância, mas a partir daquela realidade, só o suplemento da fé para nos ajudar a entender esse espírito de comunhão e essa ação de Deus em nosso meio. E quem tem fé não é alguém que não tem razão. Ambas as realidades condividem a existência, né, na existência humana, e ambas as realidades, a razão e a fé, como que duas asas de São João Paulo II na sua carta Fé e Razão, são como que asas a elevar o espírito humano. Então a fé é um ato humano, e fé e inteligência, o motivo de crer, não é fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Então o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na palavra de Deus, que não pode mentir. A liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o ser humano deve responder a Deus crendo por livre vontade. Falei há pouco, né? Não existe coação. Ninguém deve crer porque é coagido, porque é imposto. Não. É uma fé por atração. Eu creio. A necessidade da fé é necessário para obter essa salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que enviou para a nossa salvação. Então é necessário crer, é necessário acreditar e perseverar até o fim. A perseverança na fé, a fé é um dom gratuito que Deus concede ao ser humano. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus, devemos implorar ao Senhor que a aumente. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Marcos 9:24, Lucas 17, Lucas 22. Olha, e aqui, essa perseverança, mais do que nunca, nos leva a entender que nós não podemos crer isoladamente. É uma crença na comunidade. É na comunidade que vamos encontrar os elementos para que essa fé se restabeleça e seja protegida de tentações que desejam muitas vezes minar essa fé. A fé é o começo da vida eterna, né? A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. São Basílio Magno vai dizer: desde agora contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos conforme nos garante nossa fé. E aí vamos entendendo que a fé é um ato pessoal, a resposta livre do ser humano, a iniciativa de Deus, que Deus se revela. Só que ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo. Bonito isso, né? Assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Já dissemos isso. Nosso amor por Jesus e pelos seres humanos nos impulsiona a falar a outros sobre nossa fé. Não só falar com palavras, mas sobretudo com atos.
Cada crente é como elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É antes de tudo a igreja que crê, e que dessa forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja, assim nós cantamos no Te-Deum. A linguagem da fé, nós não cremos em fórmulas, mas nas realidades que essas fórmulas expressam e que a fé nos permite tocar. Então tudo aquilo que está expresso nas fórmulas de fé nos levam àquela realidade e pela fé conseguimos tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Ou seja, a fé, eu não fico paralisado no céu que prego, mas eu me movo a chegar a esse céu que a igreja prega. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Isso é muito importante, compreender o recurso da linguagem como necessário. E por isso que nós vamos observar que, no decurso desses 2000 anos de igreja, a linguagem foi sendo atualizada para que todos pudéssemos crer de acordo com a linguagem do nosso tempo, sem ferir, sem contaminar o depósito da fé. Eu estou aqui em mãos com a Didaqué, que é o Catecismo dos Primeiros Cristãos. Olha quanta diferença dessa versão primeira, que ao que tudo indica foi feita pelos apóstolos ou de alguém, ou de algumas pessoas próximas a ele, para esse livro hoje, né? Isso aqui é uma evolução. Isso aqui não é mais nem menos, esse aqui não é mais nem menos. Ambos são importantes para cada época da história. E é sinal de maturidade reconhecer isso para a época em que foi importante e hoje como elemento de história, de conhecimento, e reconhecer isso hoje. Não me abrir ao novo e ficar atrelado ao que estava no passado, muitas vezes revela um traço de rebeldia e de dureza e, sobretudo, de soberba, presunção, orgulho e vaidade. Lembremos, submeter-nos livremente nossa inteligência e aderir a Deus. Uma única fé, há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os seres humanos têm um só Deus e Pai. Vai nos dizer São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Santo Irineu de Lyon vai dizer: com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Bonito. Tantos países, tantas regiões, tantas culturas numa só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Vai dizer Santo Irineu de Lyon, um dos grandes padres da Igreja. Pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é único e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo, vai dizer também Santo Irineu.
A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Essa fé que recebemos da igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Também disse Santo Irineu de Lyon. Termino aqui, meus irmãos e irmãs, dizendo que para a próxima reunião, nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar sobre o credo, o conhecido como símbolo dos apóstolos ou símbolo niceno-constantinopolitano. Mas antes também de terminar, um pouco sobre essa diversidade, eu sempre percebi a igreja, o seu aspecto católico, né, universal, tão bonito, mas eu pude experimentar isso quando eu participei da Jornada Mundial da Juventude em Madrid e depois da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, quando eu vi homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos também, vindos de tantas partes do mundo, entendendo o mesmo ritual da missa, mas cada um segundo o seu idioma, cada um segundo a sua perspectiva. Ali eu vi a beleza da igreja, a catolicidade, uma mesma casa, como vai dizer Santo Irineu, distintos em cultura, mas com a mesma fé, crendo no Senhor. É isso. Então vamos pedir a Santa Teresinha, ela que juntamente com São Francisco Xavier é patrona das missões. Vamos pedir a Santa Teresinha que nos ajude a sermos ardorosos no testemunho e que nós possamos ver a fé no Senhor se espalhar por todos os quadrantes do mundo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, os proteja hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até breve, se Deus quiser.